Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo vou trazer para vocês aqui a Joyce Hasselman. Ela resolveu criticar Ciro, Lula, Bolsonaro, tudo no mesmo tweet. Eu vou explicar a origem da crítica dela em relação a Ciro Gomes, explicar um pouco de tudo isso, mas antes eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva aqui no canal. Se você chegou, olhou, não está inscrito e puder, se inscreva, ative o sininho das notificações, isso é muito importante. Deixa like se gostar do vídeo, dislike se não gostar, comenta, compartilha. Tudo isso, meus amigos e amigas, é muito importante para que o nosso trabalho continue crescendo. Bom, pessoal, então é o seguinte, antes de trazer aqui o tweet da Joyce criticando o Ciro, eu quero explicar a origem dele, porque o Ciro foi entrevistado lá no canal My News, no programa, digamos assim, chamado Manhattan Connection, muito famoso, bem antigo, e que agora está hospedado no canal My News. E a CNN meio que fez um resumo em relação à fala do Ciro que gerou essa polêmica envolvendo a autonomia do Banco Central. Diz aqui então a CNN no link que eu vou deixar para vocês que o pré-candidato à presidência da República, Ciro Gomes, do PDT, afirmou que seu eventual governo não respeitará a atual autonomia do Banco Central e que, caso seja eleito, a diretoria da instituição será convidada a se demitir no primeiro dia. Bom, isso aqui assustou muita gente, mas o Ciro já tinha falado outras vezes. Mas realmente a repercussão desta vez foi muito maior. E a matéria vai trazer aqui o que o Ciro disse, abre aspas para ele. No primeiro dia do meu governo, nós somos todos cavalheiros. A atual direção do Banco Central será convidada a se demitir. Bom, isso aqui é o seguinte, Ciro não vai estalar o chicote e mandar todo mundo sair correndo, não. Mas o Ciro vai explicar para eles, de uma maneira clara, educada, mais firme e dura, como tem que ser, que o seu projeto para o Brasil é outro, diferente desse de Bolsonaro e diferente daquele que o Banco Central, colocado lá, indicado por Bolsonaro, está aí implementando e destruindo o Brasil. Vou explicar daqui a pouco o que está acontecendo. A matéria da CNN lembra, inclusive, que a autonomia do Banco Central foi aprovada pelo Congresso no início de 2021, estabelecendo mandatos fixos para o presidente da instituição e para 8 de seus diretores responsáveis pela política monetária. Por lei, o presidente do banco toma posse, vejam isso, no terceiro ano do mandato do presidente da República, e ele fica 4 anos. O atual, para vocês terem uma ideia, ficará até o fim de 2024, ou seja, o próximo presidente, seja ele quem for, ficará 2 anos com o presidente do Banco Central escolhido por Bolsonaro. É uma aberração. O PT disse, através da sua presidente Gleisi Hoffmann, que ele vai continuar, que vai aceitar isso numa boa. Eu acho um absurdo. Segundo Ciro Gomes, destaca a CNN, a atual autonomia será substituída por uma nova dentro dos 6 primeiros meses de seu eventual governo. O Ciro tem falado insistentemente há muito tempo, apoiado em dados, em números, que o atual modelo coloca o Banco Central a favor do sistema financeiro e não do povo. E o que o Ciro disse então? Que ele, como presidente, pretende que o Banco Central busque. Disse ele, saberei governar sem inflação e sem déficit fiscal, com mandato autônomo do Banco Central construído sobre metas de equilíbrio entre controle de inflação e pleno emprego. E o Ciro sempre lembra que ele foi prefeito de Fortaleza, governador do Ceará, ministro da Fazenda durante o governo Itamar Franco, e ele, na sua biografia, não tem um único dia de déficit, ou seja, em nenhum momento o Ciro gastou mais do que arrecadou. Então, se tem gente com medo do Ciro irresponsável, fique tranquilo, olhe para a história do Ciro. Agora, é necessário observar o momento que o país atravessa. Esse superávit, quando ele é atingido, é a custo de quê? Isso é que é importante, que você não pode ficar o tempo todo só olhando para despesa, corta despesa, quando o Brasil, na verdade, tem uma carência daqueles serviços essenciais que vivem sendo cortados. Nós temos hoje um teto de gastos com status constitucional que é um absurdo que não existe em outro país, nem na literatura, é só no Brasil. O Ciro tem defendido que você tem que buscar o quê também? Melhorar a arrecadação, Por exemplo, o Brasil e a Estônia são os únicos países que não cobram tributos sobre lucros e dividendos. Itamar cobrou, Fernando Henrique revogou e ficou revogado até hoje. Por que não cobra? O Brasil tem uma
questão aí muito errada na questão da tributação das grandes heranças. Nos Estados Unidos, você tem ali uma alíquota média, vamos colocar aqui na casa de 30 e poucos por cento. No Brasil, não importa se a herança é pequena ou se é gigantesca, é 4%. Então por que você não pode aumentar a alíquota sobre as grandes heranças, aí as heranças milionárias de 20, 30, 40 milhões, herança de 1 bilhão, de vez em quando aí acontece algum bilionário morrer, até para isentar as pequenas heranças. Então você tem que fazer correções graves na arrecadação também. E aí o Ciro então acaba sendo criticado pela elite financeira, que tem interesse em manter essa estrutura como está, e o Ciro acaba sendo criticado também por quem? Por políticos que têm compromisso com esse sistema, de uma maneira direta ou indireta, como é o caso da Joyce Hasselmann, deputada federal eleita pelo PSL de Bolsonaro, teve mais de 1 milhão de votos, foi realmente um fenômeno em 2018, aí ela rompeu, né, com o bolsonarismo, hoje está no PSDB de João Dória e decidiu criticar Ciro, Lula e o próprio Bolsonaro no mesmo tweet. Disse ela: retrocesso. Olha, qual que é o retrocesso então, Joyce? Disse ela que Ciro quer acabar com a autonomia do Banco Central. Lula quer voltar com o imposto sindical obrigatório, enterrando a reforma trabalhista, e Bolsonaro articulou para furar o teto de gastos e impor calote nos precatórios. Criou mais estatais e sonha em dar fim na lei das estatais. Bom, para não ficar muito extenso, eu vou focar na parte do Ciro, que é o que eu vinha falando sobre essa autonomia do Banco Central, como a CNN destacou, aprovada em 2021. Aí alguém pensa então que a tragédia começou de 2021 para cá? Não, né? Apesar do Banco Central não ser formalmente autônomo antes, como é agora, o escolhido sempre tinha alguma vinculação com o mercado financeiro. Henrique Meirelles é o exemplo clássico. Ele que fez carreira no Banco de Boston, chegou ao cargo máximo, foi presidente mundial do banco. Aí com o Lula, né, um candidato que se diz de esquerda, pelo menos na retórica, o Henrique Meirelles ficou 8 anos à frente do Banco Central. Aí alguém pensa, não, William, mas é porque quem mandava no Brasil era o Lula e ali a gestão do Henrique Meirelles foi uma gestão progressista. Não, o Henrique Meirelles pagou os juros mais altos do mundo, para desespero, sabe de quem? Do próprio Ciro Gomes, que mesmo ministro do Lula criticava essa política econômica lá em 2003, no primeiro ano de mandato do Lula, e o vice também, José de Alencar, um homem que veio aí da indústria, também era um crítico dessa política econômica, mas o Lula, na ocasião, preferiu dar ouvidos e atenção e manter quem? Né, Henrique Meirelles, que ficou até o fim do mandato, dos 2 mandatos de Lula. Aí saiu o Lula, entrou a Dilma, sai a Dilma, entra Temer, saiu Temer, entra Bolsonaro, mas o Banco Central continua com o mesmo tripé macroeconômico colocado por quem? Por Fernando Henrique, que é a tal da meta da inflação, superávit primário e câmbio flutuante. Aí a inflação foge da meta, não importa o motivo, se é por questão de demanda, o que não acontece aí há mais de 10 anos no Brasil, ou se é por questões como, por exemplo, essa atual política de preço da Petrobras, em que se o dólar sobe ou o barril de petróleo lá fora sobe, o preço aqui dentro sobe, e isso tem impacto, né, em tudo, né, no frete, no preço da comida, da alimentação, enfim, isso tem um impacto geral. E além da questão da pandemia, que fez também com que a inflação aumentasse em outros países. Mas onde é que eu quero chegar? A inflação hoje parte por incompetência do governo e parte por uma questão externa. Mas em nenhum dos casos ela tem a ver com a questão de demanda. Só que aí fugiu da tal da meta da inflação, qualquer receita é um pilotinho automático. Sobe o juro, sobe a taxa Selic. Com isso, aumenta o compromisso da União com o serviço da dívida. Isso atrai, né, rentistas aí de várias partes do mundo, que vem aqui e traz dólar especulativo. Aí com isso tem mais dólar aqui dentro, o preço do dólar cai, você destrói a indústria nacional, passa uma sensação para a sociedade de que você agora tem maior poder de compra, que você pode consumir mais. É uma tragédia que vira e mexe e se repete no Brasil. E aí a capa, né, da Jornal da Economia do Correio Brasiliense traz a seguinte manchete: Brasil caminha para ser paraíso de rentista. Só pode ser pegadinha. O Brasil já é um paraíso que ora fica muito melhor e ora um pouquinho pior, mas sempre um paraíso para os rentistas há mais de 20 anos. E o Ciro não vai ficar toda hora, se for eleito, dando pitaco nas decisões do Banco Central. Porque com o Ciro a coisa já muda no começo, porque o nome que o Ciro vai indicar, diferente de todos os outros que nós tivemos no passado recente ou nem tão recente assim, o nome do Ciro não vai ser submisso aos interesses do mercado financeiro. O Ciro já deixou isso muito claro. Então o Ciro vai indicar um nome,
O Senado vai sabatinar normalmente, fazer perguntas, questionamentos, e aí o Senado aprova esse nome ou não. O que a gente precisa acabar é com essa coisa de Banco Central ficar a serviço do sistema financeiro e não a serviço de um governo que tenha compromisso com o povo. Então o Ciro vai fazer isso, Banco Central trabalhando para o povo e não para o sistema financeiro. Simples assim. Agora, quem acha que o Brasil vai bem há muito tempo, que a economia está uma maravilha, vota no Lula, no Bolsonaro, no Dória. Esses três, com algumas diferenças, com algumas preocupações sociais a mais ou a menos, estes têm compromisso com esse sistema. Quem achar que o Brasil tem que mudar essa política econômica e também a de governança política, mas é uma questão para um outro vídeo, só tem o Ciro, só mesmo, né? É uma pena para o Brasil você ter até só um candidato defendendo mudança na política econômica e de governança política. A gente precisava era que isso fosse um consenso, em que os candidatos, ou pelo menos 2, 3, 4, fossem para a campanha concordando na necessidade de mudar esse modelo. A prova de que ele fracassou de vez é que o Brasil, que crescia quase 7% aí da década de 30 à década de 80, passou a crescer de 80 até 2010, 2, alguma coisinha, e de 2010 a 2020, zero. Zero, parou de crescer, sendo 6 anos de PT, 2 de Temer, 2 de Bolsonaro. Então ou a gente aposta nessa mudança, ou de fato pode entrar esse ou aquele que o Brasil vai continuar aí tendo que se contentar com eventual voo de galinha que sobe num ano, cai no outro, estabiliza, mas que quando você pega a média, como eu mostrei nos últimos 10 anos, sem crescimento, e isso para o país é muito, mas muito ruim mesmo. E para o povo, né? Quando a gente fala ruim para o país, afeta a vida das pessoas e a gente tem que falar disso. Pessoal, então eu fico por aqui, convidando a todos que compartilhem esse vídeo, continue com a gente acompanhando aqui os próximos que eu vou lançar no canal Politizando. Valeu, pessoal, até mais!